Muito bem, muito bom. Está com a sua Bíblia aberta? Abra aí, abra a palavra. Né? Atos, capítulo 15, é o nosso tema, o nosso estudo de hoje está aqui nesse texto maravilhoso. Entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, algo espetacular, tremenda diferença vai fazer para a igreja esse primeiro concílio, primeiro encontro para decidir algo tão fundamental, tão fundamental. Observem que no final do capítulo 14, vimos isso semana passada, Paulo viaja voltando a todas as cidades que ele havia pregado o evangelho, e ele volta dizendo, olha, o que importa, mesmo no meio de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. O que importa é estar o nosso coração firmado na sua verdade, firmado na sua palavra. O que importa é a gente realmente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas, Mateus 6. Enfim, o que nos importa é a gente dizer, Senhor, eu sou do meu amado e meu amado é meu. O que importa é a gente permanecer inabalável na sua verdade. É a gente lançar mão do arado e não olhar para trás e, firme para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que importa é entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, o caminho é Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, importa é caminhar nele, olhar para ele, marchar e permanecer inabalável no Senhor, não é? Confessando e vivendo. Terminamos a semana passada falando sobre isso. E é assim que Paulo termina a sua primeira viagem missionária. Lutas. Nada foi fácil. Nada foi fácil. Essa mania de achar que tem coisa fácil, tem algum... não sei de onde veio, mas não é da palavra de Deus. É lutas, é barreira, é enfrentamento. Paulo vai escrever, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É batalha, é luta. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. E isso acontece na vida de Paulo e de Barnabé, já estreando a sua primeira viagem, a sua viagem missionária. Mas eles estão firmes. Eles estão firmes e voltam para cada cidade onde foram perseguidos para dizer, o que importa é entrar. Nada deve tirar você ou eu do caminho do Senhor. Nada. Nada. Jesus já havia dito, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Nada. Nada, querido. Nada é comparável àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada se compara ao precioso sangue de Jesus Cristo, sangue que nos comprou. Nada. O que importa é entrar lá. E aí, no finalzinho do capítulo 14, com essa convicção e que esse coração inflamado, diz ali no versículo de número 26 do capítulo 14, diz assim, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, Paulo volta para a igreja que o enviou, a igreja enviadora, aquela igreja maravilhosa de Antioquia. Paulo e Barnabé voltam para lá para dar relatório, para compartilhar, para dizer o que fez. Esse é o papel de uma igreja missionária, de uma igreja enviadora. Conformosos são os pés do que anunciam coisas boas, mas esses pés que anunciam coisas boas foram enviados. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que envia, mas também a igreja ela é enviadora. Quando a igreja coloca as suas mãos sobre eles, a igreja está dizendo, estamos com vocês, vão,
fazer o que o Espírito determinou. E eu diria, nós estamos com vocês. E aí, Paulo e Barnabé voltam e estão nos ensinando. Olha, toda vez que uma igreja me envia alguém para um campo missionário, esse missionário, ele tem que dar relatório. Ele tem que mandar cartas, ele tem que dar notícia, de tempo em tempo ele tem que voltar à igreja. Para quê? Para que a igreja se alegre. Olha que coisa fantástica, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram, deram testemunho de quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. E no versículo 28 disseram, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ali eles passaram para ter, vamos dizer assim, para serem tratados, para serem cuidados. Talvez precisasse de médico, talvez precisasse de um cuidado, um carinho, não é? Precisasse de descansar, para recuperar as baterias. E assim aconteceu. Paulo está de volta na igreja que o enviou. E ali passaram não poucos dias. Vamos ter um tempo com os irmãos para compartilhar, para animá-los, para motivá-los, para que eles entendam e se alegrem e percebam que a batalha não foi Paulo e Barnabé sozinho. Não é o grande Paulo ou o grande Barnabé. Não, é a igreja. É uma ação da igreja. Não existe, não deve existir, eu até acho que tem pessoas assim, soltas aí. Mas o papel não é esse, é a igreja que é o organismo, é a igreja que é o corpo, e a igreja envia o missionário. Ela não só manda dinheiro, ela não só menciona, não, ela precisa ser participantes do processo, ela precisa se envolver nisso. E aqui, como é que ela se envolvia? Bom, ela se envolvia, com certeza, ajudando Paulo e Barnabé no sustento, mas ela envolvia orando por Paulo e Barnabé, e agora também se envolvia recebendo as notícias, se alegrando com todo o trabalho. É um processo de trabalho missionário já no primeiro momento, primeira ministração. E é assim que a gente tem que caminhar, é por aqui que a gente tem que trabalhar. Enquanto Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia, aconteceu um problema. Qual é o problema? Está aqui no versículo 1 do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, saíram lá de Jerusalém e vieram, estavam ensinando aos irmãos, 2 pontos. Qual era a base teórica? O que é que eles ensinavam? Qual era a doutrina? Versículo 1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que coisa impressionante. Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia. Antioquia é uma grande, maravilhosa igreja missionária, está começando e está desenvolvendo. De repente vem alguns irmãos, gente tão boa, também cristã, também que servia Jesus, que cria que Jesus era o Senhor, o Messias. Aí vieram alguns irmãos queridos e estavam ensinando uma coisa muito simples, que está lá no Antigo Testamento, que está lá em Levítico, que está lá na história, que Abraão circuncidou. Qual era o ensino? Se não circuncidar, vocês não podem ser salvos. Vocês só serão salvos. Olha, Paulo e Barnabé são muito maravilhosos, homens de Deus, gente muito boa, mas eles estão se esquecendo que nós precisamos de obedecer, enfim, inventa qualquer história qualquer, e aí traz uma doutrina do Antigo Testamento, de um ensinamento do Antigo Testamento, e diz, se você não circuncidar, você não pode ser salvo. Esse era o cerne do ensino. E eles foram de casa em casa, na igreja de Antioquia, na região. E diz o versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão.
Em outras palavras, eles chegaram e começaram a discutir, não, nós viemos de Jerusalém. Paulo também veio, Barnabé também veio, mas é que, entendeu? Eles esqueceram uma parte da doutrina, a parte é que eles precisam ser circuncidados. Aquilo não desceu e aquilo causou um verdadeiro embate. Mas não era um embate pequeno, era um embate grande. O que é que está em jogo aqui? O que está em jogo é aquilo que Paulo vai escrever mais na frente, dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E quando Paulo escreve lá, em primeiro lugar, ele está se referindo não apenas a fazer coisas boas, simplesmente, não é? Mas ele está falando também das obras da lei, isto é, aquilo que a lei preconizava, isto é, os rudimentos da lei, aquilo que a lei falava. Eu não preciso mais, porque na lei não me salva. Guardar a lei não salva, porque ninguém consegue guardar a lei. O problema é que a lei é boa, diz Paulo. A lei é maravilhosa, a lei é boa, mas eu sou pecador. E eu, querendo fazer as coisas boas, acabo não fazendo as coisas certas. Eu sou vendido. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou habitação de pecado e eu não consigo fazer aquilo que é certo. Não é à toa que o próprio Tiago, o irmão de Jesus, vai escrever a sua carta e vai dizer: olha, se você quer guardar a lei, muito bem, muito bom, muito bem que você queira guardar a lei e viver por ela. Mas olha, aquele que tropeça em um só ponto da lei, ele guarda, vamos pensar assim, ele guarda 99,9%, mas ele tropeça em um ponto. Tiago vai dizer de uma maneira mais explícita, Tiago vai dizer assim: olha, se você não mata, você mais faz acepção de pessoas, se você você não rouba, mas você faz acepção de pessoas, você não adultera, mas você faz acepção de pessoas. Olha, só o fato de fazer acepção de pessoas, você é condenado por toda a lei. Sabe? Esse é o problema. É que pela lei ninguém será salvo. Ninguém nunca foi salvo pela guarda da lei. A lei, diz Paulo, vem para avultar o pecado. A lei vem para demonstrar cada vez mais que é pecado e que eu não consigo me livrar disso. A lei passou a ser, vou dizer assim, aquilo que é bom passou a ser maldição. Por exemplo, pega os 10 mandamentos. Não matarás. Isso é uma coisa boa? Sim, coisa boa. Quem é que quer ser morto por alguém? Ou matar alguém? É mal matar. Então, olha, não matarás. Não roubarás. Quem quer ser roubado, gente? Quem quer ser? Nem ladrão quer ser roubado. Roubar é ruim. Né? Entre os ladrões, eles querem um código de respeito. Eles gostam de roubar os outros. Mas roubar é ruim. Então, o mandamento é: não roubarás. Não adulterarás. Rapaz, que coisa mais. Que coisa. Tem algum problema? Em qualquer lugar, não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não. Se você pegar os 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos é maravilhosa. Precisamos disso para viver. Agora, quem é que não cobiça? Quem é que o tempo todo está tudo certinho e faz as coisas? Esse é que é o grande problema. É que aí essa lei revela que eu sou complicado. E o pior, Jesus vem. O pior, Jesus vem e aprofunda o conhecimento da lei. Porque ele diz lá em Mateus, ele diz assim: olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção impura para outra pessoa. Opa, o adultério não é apenas, como pensavam os antigos, o adultério não era apenas uma lei do ato. O adultério era uma lei dos olhos, da mente. Quem olhar com intenção impura já. Olha, está escrito: não matarás, não assassinarás. Mas quem chamar o irmão de raca, de tolo, quem odiar a seu irmão, assassino é. Uau!
Porque às vezes você não mata no físico, mas você mata na alma. Você é assassino tanto quanto. Quer dizer, a lei vem e revela pecador, pecador. Quando essas pessoas estavam lá dizendo que eles tinham que guardar o costume de Moisés. O costume de Moisés era circuncisão. Se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. E então eles estão dizendo que o ato da circuncisão te avalizaria para a salvação. Paulo e Barnabé entendeu perfeitamente o quanto aquilo era demoníaco, quanto aquilo destruía a base do amor, do evangelho e da salvação. E aí Paulo e Barnabé discutem com aquele grupo de judaizantes, e aqui o embate fica tão acalorado que o pessoal, não, vão a Jerusalém, conversem com os apóstolos e tragam para nós uma doutrina, a coisa certa, tá certo? Tá certo. E aí Paulo e Barnabé são enviados para Jerusalém, para estar com os apóstolos, para discutir o assunto e trazer uma conclusão serena para que haja paz. Uau! Preste bem atenção, você está aí comigo? Atos capítulo 15, aí lá, versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Todo mundo que ficou ouvindo aquela história, que tem gente se convertendo. Ah, olha, tem gente da Pisídia, tem gente tem gente de Chipre, em Chipre aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Quer dizer, a pessoa foi se alegrando com a bênção, com a misericórdia, com a maravilha de Deus. Crente se alegra com a salvação de outros crentes, de outras pessoas. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo que Deus fizeram de novo, repetiram, contaram de novo o que Deus fez. Insurgiram-se, levantaram-se contra ele, versículo 5, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ó, já tem um acréscimo. O grupinho que foi lá para Antioquia foi falando só, tem que circuncidar. Paulo já entendeu onde ia chegar. Aqui eles são mais explícitos. Aqui eles dizem, olha, eles têm que circuncidar e eles têm que guardar a lei. Pronto. Começou o embate. Então, versículo 6, é o concílio, a igreja de Jerusalém, os apóstolos reuniram com a liderança e houve uma acalorada discussão. Vamos lendo para você ver como é que essa discussão foi, porque ela é fantástica, é o primeiro concílio. Foi assim que a igreja... Eu espero que você tenha noção, e se você ainda não assistiu os outros estudos, está lá no YouTube, você pode assistir todos os estudos lá na nossa página. Mas desde o início eu estou falando que Lucas está registrando em Atos, com esse título, esses feitos maravilhosos que fizeram com que a igreja não perdesse o rumo, que fizesse com que a igreja obedecessem claramente a boa, perfeita vontade. E a igreja que era o quê? Um grupinho de pessoas, pescadores que passaram com Jesus, que morreu na cruz. Então, era uma seita, era chamada de uma seita. Uma seita significa um grupo dentro do judaísmo. O judaísmo era a religião do judeu. Né? E o que era o grupinho que seguia Jesus? Uma seita, a seita do Nazareno. Mas esse grupinho, se ficasse apenas aquele grupinho, a igreja nada mais seria do que um bando de judeus, ou um grupo. Não chegaria a você, não chegaria a mim, não seria entendido de uma maneira abrangente. Não entenderia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não veio buscar apenas o povo judeu, não, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. E foi a humanidade inteira que se perdeu e que se espalhou. E agora em Cristo Jesus, há o resgate, ao comprar. E não era uma mensagem, não pode ser uma mensagem para ser restrita. Não, ela tem que ser
totalmente abrangente, universal, mundial, tem que ser estratosférica. Se tiver gente nos planetas extraterrestres, então ela tem que ser extraterrestre, tem que ser. Pega o primeiro nave e vamos falar de Jesus para eles. Eles também precisam, a natureza geme aguardando a redenção em Cristo Jesus, né? Então nós estamos, mas naquele momento tudo estava acontecendo para sufocar, para impedir que a semente do Evangelho, que o poder de Jesus, curador, salvador, sabe, ultrapassasse os obstáculos e vencesse e chegasse e mudasse toda a história para que toda a humanidade pudesse ouvir. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus vai exatamente marcar o tempo todo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes, olha, vá. A preocupação do nosso Pai com a humanidade toda, com você e comigo, mas não só, ainda tem muita gente, não é? Aí você vê que aqui no capítulo 15, há algo tremendo tentando sufocar o cerne da mensagem, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E onde é que está o cerne? O cerne está na discussão do quesito que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? Essa era a discussão dos judeus. Eles vinham, esse grupo de fariseus que se converteram, mas eles achavam que eles tinham que eles eram judeus e que eles tinham que ser os guardiões e que eles só poderiam ser salvos se ouvissem e se praticasse a lei. É preciso ser circuncidado e é preciso guardar os mandamentos. Então aí a salvação já não é mais pela fé, é pela guarda dos mandamentos. Até hoje, no pleno século XXI, nós temos ainda resquício de gente que é assim. Eu quero ir para o céu, mas eu não tenho certeza se eu vou para o céu, porque afinal de contas, eu também eu preciso fazer boas obras, ou então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, né? Eu preciso guardar certos mandamentos, certos princípios. Eu tenho que guardar, obedecer direitinho. Se eu não obedecer, e aí eu fico. E aí tem um monte de crente que vive numa gangorra, coitado. Uma hora ele diz, tô salvo. Outra hora a gangorra gira e ele diz, não tenho certeza de salvação. A outra hora ele diz, não, eu ganhei a salvação de novo, eu me arrependi, eu voltei para a igreja, eu me arrependi. Aí depois, pequei. E o pior, às vezes, eu estou usando a vez aqui, quem é que não peca? Quem é que não erra? Tudo bem que você não vive pecando. Se você quer crente, você não pode viver deliberadamente na prática do pecado. Né? Você não pode. Por quê? Porque em você tem a divina semente. O Espírito é santo. Ora, como pode o Espírito Santo habitar em você e você viver na lama e gostar da lama e querer que o Espírito Santo chafurde na lama com você? Como é que eu posso pegar o corpo, o teu corpo, meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e unir o templo do Espírito Santo num adultério ou numa prostituição ou com uma meretriz ou um meretriz? Como é que eu posso pegar o Espírito Santo que habita em mim e forçar um negócio assim abjeto? Ele é Espírito Santo. E como é que eu posso querer viver na prática deliberada do pecado e ainda dizer que eu sou crente? Você pode até dizer que é crente, mas você vai para o inferno. Né? Porque o Espírito que habita em nós, ele é, em primeiro lugar, ele é santo. É ele que nos conduz a querer ser melhor. A gente não vive, então, deliberadamente, matutando, vou fazer, vou pecar e Deus vai me perdoar, ou eu sou assim mesmo e Deus tem que me aceitar. Alô? Não é assim. Mas também não é na prática da obediência que você vai garantir a sua salvação. Até hoje tem resquício disso. E aí preste bem atenção o que dá na discussão, porque vai chegar ao cerne, a coisa mais fundamental que a gente tem que defender o tempo todo. Por isso que eu estou aqui veementemente falando isso. Diz aqui o texto, versículo 7 do capítulo 15, havendo grande debate. Quer dizer, discussão para lá e para cá. Levantaram, discutiram feio lá naquele reunião. Pedro,
tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu. Não é Paulo nem Barnabé que está pregando para gentio, não, hein? Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios. Lembra da história de Cornélio, que nós já estudamos? Lá atrás, ali atrás, capítulo 10, capítulo que Pedro está lá em Jope, o lençol desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Está com fome, Pedro? Mata e come. Não te faças impuro, que eu fiz puro. E aí vem dois, que é de Cornélio, e vai com eles, em nada duvidando. Lembra lá? Volta lá no capítulo 10, dá uma lida. Então Pedro retoma isso. Olha como Deus é maravilhoso, como a autoridade agora de Pedro está valendo a pena. E aí Pedro diz lá, olha lá, versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. E não estabeleceu distinção. Prestem atenção, queridos. Está aqui no versículo 9. Há nenhuma distinção entre gentios, entre eles e nós. Purificando-lhes pela fé, o coração. Purificou como? Como é que Deus perdoou os pecados deles? Pela fé. Como é que Deus limpou? Como é que Deus apagou? Pela fé. Como é que Deus dá a salvação? Pela fé. Pela fé sois salvos. Ó, Pedro está reafirmando aquilo que parece que de uma aparência de sabedoria estava na realidade sufocando a palavra. Sufocando a palavra. Tempo atrás alguém chegou para mim, olha, você é crente, mas você guarda o sábado. É a mesma coisa de hoje em dia. Alguém chega para você e diz assim, não, se você não guardar o sábado, porque tem aí os 10 mandamentos, você tem que guardar o sábado. É o mesmo raciocínio. É o mesmo, só que naquela época eles falavam assim, tem que circuncidar. Operação de fimose, que a criança faz, judia, fazia ao 8º dia. Marca do povo judeu. Beleza, maravilha. Mas se você quiser fazer a operação, faça. Mas você não pode dizer que é por causa disso que você é salvo. Porque eu não sou salvo pelos rudimentos da lei. Eu sou salvo pela graça. É disso que é o cerne desse texto maravilhoso. Deus não deu nenhuma barreira para eles. Concedeu o Espírito Santo. Não há nada mais maravilhoso, não há nada mais poderoso do que o Espírito Santo. Interessante Jesus ter dito, né? Quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Quem blasfemar contra o Filho tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, não tem perdão. Uau! E ele pega o Espírito Santo e derrama, nos concede o sopro da vida. E tudo que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. E ele diz para a igreja, ide por todo mundo, mas vocês só podem ir depois que o Espírito for derramado, porque é o poder de Deus. Paulo vai dizer, olha, não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Olha, reavives o dom de Deus. Quem é o dom? A dádiva. É o Espírito. Reavives o Espírito Santo de Deus, é o dom. Aquele que habita em nós, que nos capacita, nos concede dons para realizar a sua vontade. Reavives o dom de Deus. Vive em santidade. Não entristeça. Não apagueis. Gente, Paulo e os apóstolos, Pedro agora está dizendo, olha, ele nos concedeu o Espírito Santo pela fé, pela fé. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Pela fé. Como é que eu sei que eu sou batizado do Espírito Santo? Pela fé. Você nem precisa fazer nada não, é pela fé. Tem gente que acha que um ou outro dom diz se você é ou não é batizado com o Espírito. Não, é pela fé, é pela fé. A mesma fé para a salvação é a mesma fé de que você tem o Espírito Santo. Diz o texto aqui, ó. E concedendo o Espírito Santo a eles também, como a nós nos concedera. Pela fé.
Eu creio. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu creio na promessa. Ele reina, ele vive, ele está, ele habita. E versículo 9, olha que mais Pedro vai falando. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé. Interessante que ele diz, não botou distinção. Quer dizer, ele não botou assim, ó, judeu, pedigree alto, gentil, pedigree mais ou menos. Não, não fez distinção. Não há distinção entre homem, mulher, branco, preto, amarelo, pardo, rico, pobre. Ele é Senhor e habita. Pode ser a pessoa mais humilde, mais, vamos dizer assim, que palavra que eu uso para isso? Talvez mais sarjeta. Mas se o Espírito Santo habita, é a mesma coisa de, sei lá, de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não há distinção. Para Deus não há distinção. Pode ser um Lázaro, mas é do Espírito, habita nele, é precioso. Precioso, não há distinção. Versículo 10. Agora, pois, Pedro aí dá uma degolada. Versículo 10. Porque tentais a Deus? Quem inventa essas doutrinas? Porque tentais a Deus? Preste bem atenção, lê aí, versículo 10 comigo. Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Vamos entender a expressão jugo. Os mais antigos vão lembrar, e em algumas cidades do interior ainda existe, aqueles carros de boi, e aquela peça que liga um boi a outro boi, tem uma peça assim que liga as duas cabeças. Isso aqui é você prender os dois bois e eles andavam juntos. Essa peça que prende os dois era um jugo. Estamos presos e vamos andando. Para andar junto. O problema é que, diz o texto aqui, os nossos pais não aguentaram o jugo. Qual é o jugo? A obediência à lei, a prática da lei. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem agrade a Deus. Quem? Judeus primeiro, gentil também. Não há quem faça, não há quem consiga. Isso é um jugo, isso é um peso que a gente não consegue se livrar. E muitas pessoas querem carregar isso. E tem muita gente hoje que se diz que é crente, mas fica carregando ainda um jugo, um peso. Tem gente que no passado, obviamente, cometeu desatinos, erros que causam tremenda vergonha a eles. Eu conheci uma senhora. Essa senhora ela fez assim uns 7 abortos. E o último aborto que ela tentou, ela não conseguiu. Então a criança nasceu. E essa criança que nasceu, veio a se converter, a se conhecer Jesus, e ele falava da mãe dele, falava assim: a minha mãe não consegue se perdoar, ela não consegue achar que a graça, que o perdão, que o amor de Jesus é maior do que os seus pecados. Então tem gente que vive carregando um jugo, não mereço. Não merece mesmo, mas ele pagou na cruz. Eu fiz coisa horrível. Fez mesmo, mas ele pagou o escrito de dívida. Então tem gente que vive ainda carregando um jugo quando deveriam ser livres. De pecados já perdoados. E continuam carregando um peso. Porque a gente fez a coisa certa? Não. Porque ele deu a sua vida na cruz. Olha essa reunião foi tão fantástica. Eu queria estar lá, queria ser um passarinho para estar lá na discussão. Deve ter sido uma reunião de assembleia de membros daquelas de arrancar toco. E aí Pedro se levanta, fala isso. Olha só, versículo 11. Nossos pais não puderam suportar e nós também não. Aí,
Mas, versículo 11, grifa isso na sua Bíblia, grifa, marca aí, ó. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles também o foram, como também os gentios. Os judeus foram salvos pela graça. Ah, mas nós guardávamos a lei, mas a lei não nos salvou. Quem salvou foi a graça. O que é a graça? É o favor que a gente não merece. Graça. Eu recebi algo que eu não mereço. Não é? Eu recebi algo que eu não mereço. É a graça. É a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus. O que você fez para merecer? Nada. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Isso é o cerne do Evangelho. Esse é o cerne da pregação. E é lamentável quando a gente vê ainda no século XXI gente que ainda estão aprisionados a esse velho costume de achar que vai fazer alguma coisa ou que tem alguma coisa que mereça ser cuidado por Deus, ser salvo por Deus. Não. Lucas, quando registra então esse capítulo 15, ele está exatamente demonstrando, olha o que estava para oprimir a igreja, para impedir. Nós temos que colocar um jugo sobre essa igreja, para que essa igreja seja uma igreja das obras da lei, que ela seja judaizante, que ela tenha que praticar, obedecer esses mandamentos. E de repente, o Espírito do Senhor está trabalhando, está fazendo com que as cadeias, as barreiras teológicas, não é, rudimentares até, sejam demolidas, explodidas, e o evangelho genuíno brote. E aí a gente alcance e entenda a verdadeira essência da palavra, pela graça. Ó, somos salvos pela graça. Esse é o primeiro cerne. Primeiro. E toda a multidão silenciou, diz o versículo 12, depois que Pedro falou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, não o apóstolo, mas o meio-irmão, aquele que era irmão, filho de Maria e de José, que se converteu quando encontrou Jesus ressurreto e se torna, eu diria, um santo homem de Deus em Jerusalém. É um dos líderes da igreja de Jerusalém. E aí diz Tiago, irmãos, atentai-me nas minhas palavras. E expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Interessante essa expressão de Tiago, porque quando Pedro escreve a sua carta, ele está escrevendo a carta, e na carta dele diz assim, vós sim, que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia, né? Pela fé. E agora eu vivo pela fé. Eu quero caminhar e ser como Jesus. Eu quero seguir nos seus passos. Eu quero imitá-lo. Eu quero ser aquilo que ele quer que eu seja. É Cristo que vive em mim. Não vivo mais da maneira como eu quero, mas agora o que é que o Senhor quer de mim? Como Jesus reagiria? Como Jesus faria nessa situação? Como eu trato? Como eu trato? Como eu aguento? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Às vezes tem coisas que nós não queremos nem passar perto, porque nos dão asco. Nós não queremos. Mas aí a gente pergunta, Senhor, como é que o Senhor reagiria? Como o Senhor faria? Dirige os meus passos.
Tiago vai falar do testemunho de Pedro, mas também Tiago vai falar do que diz o próprio Antigo Testamento. Porque alguns daqueles judaizantes, daqueles fariseus convertidos, estavam citando a lei, citando textos do Antigo Testamento, citando Moisés. E aí Tiago também vai citar o próprio Antigo Testamento. Olha aí, por favor, versículo 15 do capítulo 15. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez e que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Tiago cita Amós 9, profeta menor. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da impureza, e de carne animais sufocados e do sangue. 3 coisas. Toda lei Tiago vai resumir nesses 3 pontos. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. 3 coisas. Cuidado com a idolatria, cuidado com a imoralidade, cuidado com o que você entende de sangue, de animais sufocados e do sangue. Mandaram uma carta, e você pode continuar lendo. Mandaram um texto e uma carta, e mandaram mais 2 homens, um chamado Silas e outro chamado Judas, junto com Paulo e com Barnabé, de volta para Antioquia para que eles dessem testemunhos. Mandaram uma carta escrita, mandaram mais 2, Judas e Silas vai e Silas não volta mais para Jerusalém, mas isso depois falamos. E eles vão lá para dar testemunho, para dizer, olha, o que Paulo e Barnabé estão falando é verdade. E o povo, os crentes, os gentios do mundo inteiro se alegraram, porque nós não somos salvos por obras nenhumas. Nós somos salvos pela fé. Pela fé. Glória a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E fé, amados irmãos, não é a fé que salva, né? É a fé em Jesus que salva. Há uma diferençazinha. Esse dia para trás vi uma propaganda assim na televisão. Ah, porque o brasileiro tem muita fé. E aí, meu amigo, fé para tudo. Fé. Mas a pergunta não é se você tem fé, mas é se a sua fé ela é depositada em Jesus. Pela graça sois salvos. Quem crê em mim, no Senhor, é pela graça. Mais uma vez, a graça é reafirmada. Agora você pensa assim, pronto, está resolvido o problema. Os apóstolos se reuniram, mandaram uma carta, tudo tranquilo lá em Antioquia. Não está tudo tranquilo não, porque no meio da igreja tem sempre aqueles que pensam diferente. E sabe que vai ser um grande embate de Paulo, porque muitos judaizantes vão sair aonde Paulo pregava, mesmo tendo já sido decidido lá em Jerusalém, junto aos apóstolos, eles continuaram a dizer, não, tem que guardar a lei, tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que ser circuncidado, tem que guardar, porque senão você não pode, você tem que fazer, você tem que... Sabe, é tão esquisito porque tem gente que você encontra pelas ruas, fala de Jesus e ele diz assim, não, eu vou resolver uns problemas e quando eu resolver os meus problemas, então eu vou voltar e vou servir a Jesus. Aí você vê que assim, não vai resolver nunca, sabe aquele negócio? Tipo, tem gente que
acha que pode se libertar. Não, é o contrário, é o conhecer a verdade, é conhecer a Jesus, que Jesus liberta. O processo é primeiro Jesus, primeiro a fé. Eu volto para o Senhor Jesus, cheio de carrapicho, cheio de sujeira, cheio de desencontro. Mas eu vou para Jesus, o Espírito Santo é colocado em mim pela fé, pela fé. Não porque eu sou melhorzinho do que os outros, não, pela fé. Nem nada, não há diferença, ele não faz distinção. Não tem genealogia aqui, não tem antecedentes, não tem 4 estrelas. Não, muitos últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. O Evangelho nos iguala na presença do Pai, porque a todos é derramado o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo trabalhando em nós, que começou a boa obra, é que vai completar. Ele que começou a tua obra. Você aceitou Jesus? Aceitou, eu também, não é? Glória a Deus. E a gente sabe o quanto a gente é ruinzinho, a gente sabe o quanto a gente é falho, o quanto ainda está faltando coisa para nós melhorar. Nós sabemos, ou não? Claro que sabemos. E quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, do amor de Jesus, mais a gente descobre que a gente ama pouco, que a gente não é nada. Né? Mas o Espírito Santo vai dizendo, olha, vai, né? Esquece das coisas para trás, fica e olha para o alvo, olha para Jesus, persegue, é o prêmio da soberana vocação em Cristo. Vai, segue. Segue. Pela graça. Pela graça. A igreja agora está com uma base sólida do Evangelho. Sólida. Rompeu os grilhões. A igreja agora tem uma doutrina, a doutrina da graça. Você sabe que os judeus, eles iam pelo mundo inteiro, e vão até hoje, e eles procuram fazer com que pessoas se tornem judaizantes. Eles se convertam ao judaísmo. Os judeus também. Só que quando uma pessoa gentil se converte ao judaísmo, ele é chamado de prosélito. Então, ele é aquele que é, mas não é. Né? É aquele que está vindo, que veio. E ele vem, então ele tem que vir e praticar, ou tentar praticar, os rudimentos e os mandamentos da religião judaica. Circuncisão é uma delas. Guardar isso, guardar aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. É tudo que eles têm. Mas nós temos uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos livrou da maldição. Da maldição. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. E essa vai ser uma batalha tremenda. Quando em 1517, 1515 séculos depois, está lá a igreja ensinando e dizendo, olha, você para ser salvo, você tem que cumprir algumas indulgências, comprar algumas indulgências. Você tem que, entendeu? Você quer tirar seus pais lá do purgatório, você compra mais indulgências. Você quer rudimento, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para. Lutero se levanta e vai dizer: o justo viverá pela fé. Pela fé. É a fé que torna a gente justificado. É a fé que está em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É a promessa bendita que recebemos. Aqui, esse momento é um ato fantástico de fazer com que a igreja ultrapasse todos os obstáculos e chegue a todas as nações, povos e tribos e línguas com a palavra da graça. Com a palavra da graça. Amado irmão, querido, se você está preocupado com pecados antigos,
Vá a Jesus e de novo, Senhor, leva e receba e diga: a graça do Senhor Jesus me alcançou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente confessa, deixa, é arrependimento. Arrependimento é exatamente isso. Olha, eu não faria de novo, então eu não faço agora. Estava errado, eu errei, quero dar certo. Confessa, deixa, porque Jesus já pagou. É pela graça em Cristo Jesus. Deixa lá. Como é que você tem certeza da sua salvação? Porque Ele prometeu. Porque Ele, que tem todo o poder e tem toda a palavra, Ele prometeu. Ele disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Quem crê no Senhor e Salvador Jesus, quem tem o testemunho de João lá, capítulo 5 da primeira carta. Quem tem o testemunho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Ah, que coisa linda esse texto aqui de 1 João, capítulo 5, quando diz lá, olha lá, aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o testemunho, é quem crê nele. Eu creio, então eu tenho o Senhor Jesus. Pela fé que nos comprou, que nos alcançou e que nos sustenta. É a graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada na sua vida e que você caminhe debaixo dela, ciente de que a graça, algo que você não merecia, fez com que o Espírito Santo fosse derramado na sua vida. E o Espírito maior é aquele que está em nós do que está no mundo. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele que começou a boa obra, é Ele que vai completar. Então deixa lá e diga: eu quero fazer o que o Espírito mandar. Por isso que é tão importante ler a palavra, para a gente dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não ficou numa continha contando lá os meus pecados e vai, eu agora está salvo. Tá... Não, não. O Senhor olhou para nós e derramou seu sangue, perdoou os nossos pecados e como uma esponja que suga água, a esponja de Jesus sugou todos os nossos pecados e nós fomos perdoados dos pecados do presente, do passado e do futuro. Nós queremos viver agora para o Senhor, diante da tua promessa, diante da tua casa. Nós queremos viver andando com Jesus, semelhante de Jesus, caminhando com Jesus, sendo transformado de passo em passo pelo Espírito que é santo e que nos torna cada vez mais voltados, apaixonados pelo Senhor e pela sua verdade. Sustenta-nos, Pai, sustenta o teu povo e aviva a tua igreja e derrama cada vez mais essa abundante graça. Assim nós te agradecemos, te louvamos, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Meus amados irmãos, que a graça do Senhor, nada mais, nada menos, basta a graça, pela graça. A graça te alcance, a graça te acolha e que você caminhe debaixo da graça. E, né, a gente ora e diz: ô Senhor, ouve a minha oração. Eu mereço? Não, é a graça. Ah, Pai, eu estou merecendo uma bênção do Senhor. Não, a gente não merece nada. A gente não merece nada. Nunca mereceu. Se a gente não conseguiu a bênção da salvação, a primeira, e a que nos liga a Ele, nós não podemos comprar. E Deus resolveu então dar de graça. Ninguém poderia comprar a salvação. E Ele então resolveu dar de graça. Ninguém.
faça bom uso da graça e viva na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero pedir oração, ore por nós, ore pela nossa casa, pela nossa família, pela missão Projeto Zero. Ore e se eu posso pedir mais uma coisa e você entender de Deus, compartilhe o vídeo, tanto aí no Facebook quanto também lá no YouTube, daqui um pouco vai estar lá. Então você também pode entrar lá, se associar, botar sininho e divulgar. Porque nem sempre você pode estar assistindo toda quarta-feira, mas toda quarta-feira estamos aqui juntos e toda quarta-feira colocamos um estudo novo da palavra de Deus. E que esta palavra te alcance e que haja abundante graça. Beijo no coração